Olá, paz seja convosco. Sou o pastor Leonardo da Igreja do Evangelho Quadrangular. É uma imensa alegria ter a oportunidade de compartilhar este tema tão relevante e transformador com vocês. Quantos de nós já se depararam com desafios na vida que parecem persistentes, repetitivos e, por vezes, inexplicáveis? Talvez doenças crônicas sem um diagnóstico claro, dificuldades financeiras que se repetem de geração em geração, ou um histórico familiar de problemas que simplesmente não conseguimos romper. É natural que, diante dessas situações, busquemos respostas. Hoje vamos apresentar uma perspectiva profunda e organizada sobre esses dilemas. Ele nos revela que muitos desses sintomas que enfrentamos, sejam eles emocionais, físicos ou circunstanciais, podem ser apenas a ponta de um iceberg espiritual. Eles são alertas que apontam para causas mais profundas, para as quais as soluções comuns não funcionam. É aqui que entra o nosso tema central, o diagrama do padrão de aconselhamento na libertação. Este diagrama não é apenas uma teoria, mas um mapa lógico e sequencial. Ele foi criado para nos guiar metodicamente desde a identificação desses sintomas até a verdadeira raiz do problema. Ao longo desta apresentação, vamos desvendar esse processo em 3 etapas essenciais: o mapeamento, onde investigamos e compreendemos as causas; a crucificação, onde aplicamos o poder do sacrifício de Jesus para romper com essas causas; e a avaliação, onde confirmamos a eficácia do processo. Nosso objetivo não é oferecer uma solução mágica ou superficial, mas apresentar um caminho para uma libertação genuína e duradoura. Um caminho que se fundamenta nos princípios bíblicos de transparência, arrependimento e, acima de tudo, no poder purificador da cruz de Cristo. Preparem-se para uma jornada de descobertas que pode mudar completamente a forma como enxergam suas lutas e, finalmente, encontrar a liberdade que tanto almejam. Oremos. Amado Deus e Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, nos aproximamos de Ti neste momento com corações gratos e expectantes. Agradecemos pela Tua presença em nosso meio e pela oportunidade de estarmos reunidos para buscar o Teu conhecimento e a Tua orientação. Senhor, sabemos que Tu és a fonte de toda sabedoria e que a verdadeira liberdade só pode ser encontrada em Ti. Reconhecemos que muitas das nossas lutas, das dores e dos fardos que carregamos, podem ter raízes espirituais profundas, que se manifestam em nossas vidas como sintomas persistentes. Pedimos a Ti, que nos conceda clareza e discernimento para enxergarmos além da superfície, e que o Espírito Santo nos guie na descoberta das verdadeiras causas de nossas aflições. Neste encontro, Senhor, que a Tua Palavra e o Teu Espírito sejam a nossa bússola. Que esta apresentação que se inicia seja, de fato, um mapa que nos conduza a um processo de cura e libertação completo. Pedimos que cada etapa, o mapeamento, a crucificação e a avaliação, seja iluminada por Ti. Que tenhamos a humildade e a transparência necessárias para nos submeter à Tua verdade e para nos identificarmos com a obra de Jesus na cruz. Que o Teu sangue purificador nos lave e nos reconcilie, libertando-nos de toda maldição, opressão e iniquidade. Oramos para que este momento não seja apenas um momento de aprendizado intelectual, mas um ponto de virada para a cura e a restauração. Que a Tua glória seja manifestada e que cada vida aqui presente saia transformada, renovada e, verdadeiramente, liberta em nome de Jesus Cristo. Amém. Para iniciar, peço que observem o título, o Mapa da Liberdade. Essa imagem central do diagrama não é aleatória, ela representa a espinha dorsal de todo o nosso tempo juntos. Frequentemente, quando enfrentamos aflições espirituais, buscamos soluções instantâneas, esperando que uma oração rápida resolva problemas complexos. No entanto,
a verdadeira e duradoura libertação raramente é um evento rápido. Ela é, na realidade, um processo estruturado e intencional. Nosso subtítulo, De sintomas a soluções através de um método comprovado, resume o nosso propósito. O que veremos hoje é um roteiro claro e lógico que nos permite navegar por uma jornada de cura. Este guia nos leva a mergulhar além dos problemas visíveis, os sintomas, para identificar e lidar com suas verdadeiras origens espirituais, as causas. Durante esta apresentação, vamos percorrer as etapas que compõem este diagrama. Vamos entender como o mapeamento nos dá a clareza necessária, como a crucificação nos oferece a cura definitiva, e como a avaliação nos assegura de que a liberdade alcançada é completa. Minha intenção é que, ao final, todos saiam daqui com uma nova compreensão, não de uma fórmula mágica, mas de um caminho sólido e eficaz para uma vida de liberdade plena em Cristo. Vamos refletir sobre a importância de um diagnóstico correto. Imagine que você está doente. Você sente uma forte dor de cabeça, febre e fraqueza. Um bom médico não se limitará a prescrever um analgésico e um antitérmico para tratar apenas os sintomas. Ele irá mais fundo, buscando a causa real, talvez uma infecção viral, uma bactéria, ou algo mais sério. Da mesma forma, no campo espiritual, a libertação não se sustenta se atacarmos apenas as manifestações externas dos problemas. É por isso que, para iniciar esta jornada, precisamos de um mapa espiritual. Aqui questiono: por que precisamos de um mapa espiritual? A resposta está na distinção crucial entre o sintoma e a causa. O sintoma é um sinal de alerta, uma bandeira vermelha que indica que algo está fundamentalmente errado. Ele pode se manifestar de diversas formas que nos trazem sofrimento. Pense nas experiências que muitos de nós vivemos. Talvez seja aquela doença crônica que os médicos não conseguem explicar, como se a enfermidade não tivesse uma origem física. Ou talvez seja uma luta financeira incessante, um ciclo de escassez que parece nunca terminar, não importam seus esforços. E o que dizer dos padrões dolorosos em nossas famílias? Um histórico de suicídios, divórcios ou vícios que se repete ao longo das gerações. Essas manifestações não são aleatórias, são sintomas visíveis de uma disfunção interna, de uma opressão que precisa ser investigada. E aqui reside a segunda parte vital do nosso diagnóstico, a causa. A causa é a raiz do problema, a verdadeira origem espiritual da disfunção. Como a fonte de um rio, que nutre e dá vida a cada curso d'água, sua essência é a origem de tudo que se propaga. As causas podem estar ligadas a fatores como iniquidades geracionais, estruturas de ocultismo ou outros laços espirituais. Tentar tratar os sintomas sem lidar com a causa é como tentar secar um chão molhado enquanto a torneira continua aberta. A água continuará jorrando, e o problema jamais será resolvido. Existe, portanto, uma distância entre o sintoma que vemos e a causa que se esconde. O nosso mapa nos ajuda a percorrer essa distância, a iluminar os caminhos escuros e a expor o que está oculto. Antes de falarmos sobre a cura, precisamos falar sobre o diagnóstico. Sem um diagnóstico preciso, qualquer tratamento será ineficaz. E é justamente para isso que serve o nosso mapa. Na nossa jornada, uma vez feito o diagnóstico e compreendida a distância entre os sintomas e as causas, chegamos à parte mais crucial, o fluxo do processo. A libertação não acontece por acaso, mas por meio de uma jornada de 3 fases interligadas e igualmente essenciais, conforme visualizamos no diagrama. Negligenciar qualquer uma delas é como construir uma casa faltando o alicerce, as paredes ou o telhado, a estrutura inteira fica comprometida. A primeira fase, o mapeamento, é a nossa fase investigativa.
Pense nela como o trabalho de um detetive espiritual ou de um cartógrafo. A tarefa aqui é traçar, com precisão, a linha que conecta o que a pessoa está vivenciando, os sintomas, com as causas ocultas que os sustentam. A distância espiritual entre o sintoma e a causa pode ser longa e obscura. Por isso, a fase do mapeamento não é apressada. Ela exige tempo, paciência e uma escuta atenta aos relatos do indivíduo. É neste momento que se ouve as queixas, os principais motivos que levam a pessoa a buscar a libertação, e a partir daí se inicia a busca pelas causas. É um processo de mergulho nas profundezas da história de vida e da herança familiar, buscando as iniquidades geracionais, os envolvimentos com o ocultismo, os pactos, as maldições ou as fortalezas mentais que servem de base para a opressão. O objetivo não é apenas coletar informações, mas sim criar um entendimento completo, um quadro detalhado que nos mostre exatamente onde as raízes do problema estão fincadas. Um mapeamento superficial leva a uma libertação superficial. Para que a cura seja profunda, o diagnóstico precisa ser minucioso. Após o mapeamento, onde já sabemos onde e por que a raiz está, passamos para a segunda e mais poderosa fase, a crucificação. Este é o ponto central de todo o processo. Se o mapeamento é a descoberta, a crucificação é a solução. No entanto, é fundamental compreender que esta não é uma oração rápida ou um ato simbólico. A crucificação é a aplicação prática do sacrifício de Cristo. Trata-se de um processo consciente e doloroso de crucificar as causas que foram descobertas. É aqui que a pessoa, munida do entendimento adquirido no mapeamento, se submete à cruz de Cristo, reconhecendo que a cura para as feridas e a libertação das maldições só se encontram no sangue de Jesus. A base desta fase, como nos é revelado, é a transparência e a reconciliação. Isso se desdobra em princípios ativos como a confissão de pecados ocultos, a humilhação do ego, a renúncia de envolvimentos espirituais e, quando necessário, a busca por perdão e a restituição. É através desses atos que o indivíduo se identifica de forma genuína com a morte de Cristo, permitindo que a sua vitória seja a sua vitória. A crucificação não é sobre tentar se libertar por conta própria, mas sobre permitir que a obra de Jesus na cruz seja completa em nossa vida. É a nossa medicação adequada para a cura espiritual. Por fim, e de forma igualmente crucial, temos a fase da avaliação. Esta é a verificação do resultado. O processo de aconselhamento não termina com a oração, ele se completa quando checamos os frutos. A avaliação é um momento de reflexão e de comparação. Nela, o aconselhado e o conselheiro analisam o ponto de partida, os sintomas originais que trouxeram a pessoa à libertação, e os comparam com a realidade presente. Os problemas persistem? Os sintomas diminuíram ou desapareceram por completo? Esta fase é a nossa garantia de eficácia. Não podemos buscar a libertação de forma superficial, esperando uma solução milagrosa em 15 minutos. A avaliação nos protege disso. Se ainda houver resquícios de opressão, ela nos indica a necessidade de retornar ao processo, talvez para um mapeamento mais aprofundado ou para uma crucificação mais completa. A avaliação, portanto, é a evidência de que a jornada foi concluída com sucesso e que a liberdade alcançada é verdadeira e duradoura. Ela sela o processo, confirmando que a purificação foi completa. Estas três fases, mapeamento, crucificação e avaliação, formam um ciclo virtuoso. Elas nos garantem que a libertação não será um evento isolado, mas sim um processo robusto, fundamentado e eficaz, que realmente nos conduz à liberdade em Cristo. Após dedicarmos nosso tempo ao diagnóstico e ao processo de mapeamento, chegamos ao ponto central, a verdade que dá vida e poder a toda a nossa jornada.
O título A Cruz, o coração da solução, e essa afirmação não poderia ser mais precisa. A cruz de Cristo não é apenas um adorno em uma parede ou um conceito teológico distante. Ela é o alicerce, a única fundação sobre a qual a nossa cura espiritual pode ser construída. Pense na cruz como o medicamento adequado. Após o diagnóstico minucioso, o mapeamento, o médico não prescreve qualquer coisa. Ele prescreve o remédio específico que vai atacar a causa da doença. No nosso caso, o único remédio capaz de curar as feridas da alma, de quebrar as iniquidades geracionais e de dissolver as maldições é o sacrifício de Jesus. Não há alternativa verdadeiramente viável. Qualquer outra tentativa de libertação sem a cruz se torna superficial e ineficaz. A cruz nos dá o poder para romper com aquilo que foi identificado no mapeamento. O sacrifício de Jesus prevalece para restaurar sobrenaturalmente a nossa vida espiritual. O que o diabo e as forças da maldade usaram para nos prender, a cruz usou para nos libertar. Ela é a autoridade máxima que desfaz pactos, anula laços e desativa as sementes de pecado que o nosso passado plantou. É neste poder que se quebra a cadeia de sofrimentos, vícios e tragédias familiares que tanto nos afligem. Este poder se torna nosso através do que chamamos de processo de crucificação. Esta palavra pode soar forte, mas ela simboliza algo profundamente pessoal e libertador, a nossa identificação com a obra de Jesus. Não basta ter conhecimento sobre a morte e ressurreição de Cristo, precisamos, de forma intencional e consciente, nos submeter a esta obra. O processo de crucificação é a nossa rendição à cruz, é o ato de levar a ela tudo que foi mapeado, as culpas, as vergonhas, os medos, os pecados e deixá-los ali. Ao fazermos isso, passamos a compartilhar da vitória de Jesus, e a cura que ele conquistou se torna a nossa cura. E isso nos leva à citação central, a verdade que amarra tudo o que estamos falando. O processo de cura e purificação está condicionado ao exercício desses princípios. A libertação não é automática. Não acontece apenas porque Cristo morreu, ela se torna nossa quando exercemos os princípios que a cruz nos possibilita. A cura se manifesta quando decidimos sair das sombras e viver na luz, quando temos a coragem de ser transparentes, de confessar o que está oculto e de buscar a reconciliação com Deus e com o próximo. A cruz é o coração da solução, mas o nosso passo de fé, a nossa participação ativa em seus princípios, é o que a torna uma realidade em nossas vidas. A cura está disponível, mas exige de nós um exercício, uma atitude proativa que exploraremos em mais detalhes a seguir. Retomando nosso mapa para a liberdade, já estabelecemos que o diagnóstico e a crucificação são etapas essenciais. Agora, aprofundaremos no que torna a crucificação efetiva. A cruz é o poder, mas este poder se torna ativo em nós através de uma série de princípios práticos. A nossa salvação não é conquistada por obras, mas a sua manifestação e a nossa purificação estão intrinsecamente ligadas à nossa resposta de fé. Os princípios ativos da reconciliação e a palavra-chave aqui é ativos. Estes não são meros conceitos a serem contemplados, mas ações a serem praticadas. O primeiro pilar, e talvez o mais fundamental, é a humilhação e o quebrantamento. A humilhação não é um sentimento de pena de si mesmo, nem uma baixa autoestima. É o reconhecimento sóbrio e honesto de nossa condição de criatura diante do Criador. É quando admitimos que não temos todas as respostas, que erramos, e que a nossa própria sabedoria é limitada. É a atitude de descer do pedestal do orgulho e reconhecer nossa total dependência de Deus. O quebrantamento, por sua vez, é o resultado direto da humilhação. É ter um coração que não é duro e resistente, mas sim maleável e sensível ao toque do Espírito Santo.
Um coração quebrantado é como uma terra arável, pronta para receber a semente da palavra de Deus e produzir frutos de arrependimento e obediência. É impossível que a purificação comece sem que antes tenhamos um espírito humilde e um coração quebrantado diante de Deus. A partir de um coração quebrantado, passamos para a confissão e o arrependimento. A confissão é mais do que uma admissão vaga de que somos pecadores. Ela é a ação específica e verbal de nomear os erros, os pecados e as iniquidades que foram identificados durante o mapeamento. É trazer à luz o que estava escondido, em total transparência. A confissão é um ato de confiança em Deus, pois sabemos que Ele é fiel para nos perdoar e purificar. No entanto, a confissão por si só não é suficiente. Ela deve ser acompanhada pelo arrependimento, que é o ato de mudar de mente, de direção. O arrependimento é um giro de 180 graus. É a decisão consciente de abandonar o caminho do erro e seguir o caminho de Deus. A cura está condicionada a esses princípios, pois sem o arrependimento genuíno, a confissão se torna vazia e o ciclo do pecado permanece. Em seguida, o nosso processo nos leva à renúncia e à restituição. A renúncia é a manifestação prática do arrependimento. É a ação de cortar laços com o passado pecaminoso. Se a causa do problema foi o envolvimento com o ocultismo, a renúncia é o ato de quebrar todos os vínculos com aquela prática. Se o problema foi um hábito destrutivo, a renúncia é a decisão de abandoná-lo. É o nosso não definitivo para o mal. A restituição é o complemento da renúncia e demonstra a sinceridade do arrependimento. Se um erro foi cometido contra outra pessoa, seja dano financeiro, moral ou emocional, a restituição é o esforço para reparar o dano causado. Nem sempre é possível restaurar completamente, mas a atitude de buscar a reparação é um poderoso ato de reconciliação que nos liberta de culpas e fortalece a nossa purificação. Finalmente, chegamos à obediência. A obediência não é o início, mas o resultado final de um processo bem-sucedido. Ela é a manifestação prática de uma vida liberta. Uma vez que o coração foi humilhado, os pecados confessados, o passado renunciado e a restituição buscada, o resultado natural é o desejo de viver em conformidade com a vontade de Deus. A obediência se torna o nosso novo estilo de vida, um reflexo de nosso novo status como filhos e filhas de Deus. Ela é a prova viva de que a libertação foi real e que a purificação nos conduziu a um novo patamar de vida, onde andamos em seus caminhos e desfrutamos da plenitude de sua presença. A mensagem final, e que quero que gravem no coração, é que estes princípios não são meras ideias. Eles são exercícios práticos que produzem uma identificação genuína com o sacrifício de Jesus, transformando a teoria da cruz em uma realidade viva e libertadora em nossa existência. A purificação acontece quando decidimos exercitar a nossa fé através destes passos. Chegamos ao final da nossa jornada, mas este é apenas o começo para muitos. O título do nosso slide, Rumo à Plenitude da Liberdade, não é uma promessa vazia, mas a conclusão lógica e esperada de um processo bem executado. Ao longo desta palestra, desvendamos um roteiro que desafia a nossa tendência de buscar soluções rápidas e superficiais. Aprendemos que a libertação genuína não é um milagre isolado, mas um processo cuidadoso e profundo. Vamos recapitular. O que aprendemos juntos? Primeiro, que é essencial o mapeamento. Não basta orar contra um problema. É preciso ir à sua raiz, investigando os sintomas para encontrar as causas espirituais subjacentes. Sem o diagnóstico, o tratamento se torna uma aposta. Segundo, que a cura se dá na crucificação. Este é o momento em que ativamos o poder da cruz de Cristo, não através de uma oração passiva,
mas por meio de uma entrega ativa, baseada na transparência, na confissão e no arrependimento. A cruz é o medicamento, mas nosso coração quebrantado é o que o torna eficaz. E terceiro, que a jornada se completa com a avaliação. A verificação do resultado é fundamental para garantir que a libertação foi completa e que as raízes do problema foram de fato extirpadas. O texto nos ensina que a liberação superficial é uma ilusão perigosa, e a avaliação é o nosso mecanismo de segurança contra essa ilusão. A nossa conclusão é clara: a transformação real e duradoura só acontece quando seguimos este padrão. A libertação não é um evento de 15 minutos, é um processo que demanda tempo, honestidade e um compromisso com os princípios da cruz. Agora, a pergunta final é para você, individualmente. Qual a sua resposta a essa jornada? O chamado à ação é pessoal. Eu os encorajo a refletirem sobre os sintomas que trouxeram a sua atenção para esta palestra. Talvez seja aquela dor crônica, aquele ciclo financeiro de escassez, ou aquele padrão familiar que te atormenta. O que você fará com essa nova compreensão? Minha esperança é que você não se contente mais com soluções parciais ou temporárias. Não se contente com um alívio momentâneo. A plenitude da liberdade está ao seu alcance, e ela começa com um passo de fé em direção a um processo completo de cura. Busque o aconselhamento que segue este padrão. Não tenha medo de olhar para as raízes, pois a luz de Cristo é mais poderosa do que qualquer escuridão. O diagnóstico pode ser assustador, mas o tratamento que a cruz oferece é a promessa de vida e paz. Saia daqui com a convicção de que você pode ser verdadeiramente livre e com o mapa em mãos para começar essa jornada. Que Deus os abençoe ricamente. Oremos. Pai bondoso e fiel, nos aproximamos de Ti mais uma vez, agora para encerrar este tempo de profunda reflexão. Agradecemos, Senhor, por Tua inesgotável graça e por nos teres revelado um mapa tão claro e eficaz para a liberdade. Obrigado por nos mostrar que o caminho para a cura não é um mistério, mas um processo estruturado, fundamentado na Tua verdade. Neste momento de conclusão, pedimos que a Tua palavra e os princípios que examinamos nesta palestra não sejam apenas informações que se perdem com o tempo, mas sementes que se enraizam em nossos corações. Dá-nos a coragem para o mapeamento, para que possamos olhar honestamente para nossas vidas e descobrir as causas ocultas de nossas dores. Concede-nos a humildade e a transparência para a crucificação, para que possamos nos identificar plenamente com o sacrifício de Jesus, aplicando os princípios de confissão e arrependimento. E, acima de tudo, dá-nos o discernimento para a avaliação, para que possamos confirmar a plenitude de nossa libertação. Agradecemos, Senhor Jesus, pois a Tua cruz é o coração da nossa solução. Obrigado por nos dares o poder para romper com iniquidades, maldições e toda forma de opressão. Liberta-nos de toda superficialidade e nos conduza a uma transformação real e duradoura. Que a liberdade que alcançamos hoje seja a prova viva do Teu poder e da Tua fidelidade. Capacita-nos, Senhor, a viver a nossa nova vida em obediência a Ti, desfrutando da plenitude que só Tu podes oferecer. Guarda-nos no caminho da justiça e da paz. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém.